Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, namastê, namaskara para todos vocês, qual vocês preferirem. Quem vos fala, Thiago, e para quem me conhece, muito prazer em me conhecer. E para quem me conhece, definitivamente agora, é o Thiago, tô gravando um vídeo, é isso. Bom, esse vídeo existe por um motivo muito especial e muito específico, que, bom, como alguns de vocês sabem, outros não, mas me apresentando como alguém que ninguém conhece, eu sigo um caminho espiritual. Eu comecei a minha caminhada espiritual há ano passado, e eu comecei a engatinhar no hinduísmo, né? Comecei algumas aulas com o professor de sânscrito e tô aprendendo bastante coisa, leio bastante coisa também, e também, bom, achei melhor transmitir, né, por que não transmitir esse conhecimento. Há muitas pessoas ao meu redor que falam bastante disso, né, então chegou a hora. Não sei como vai ficar esse vídeo, sendo bem honesto, tem um roteiro, mas eu sou uma pessoa do improviso. Mas enfim, né. Bom, vamos começar. O assunto a ser abordado nesse vídeo é o Purushartha, né, Purushartha. E o que é Purushartha, Thiago? Purushartha nada mais é do que um conjunto de 4 objetivos da vida, de acordo com o hinduísmo, né, com o meio hindu. Então, nós vamos ter na palavra Purushartha, né, meu professor de sânscrito aí, se vê eu falando uma coisa, me dá um cascudo bem dado, falando coisa errada, mas vamos lá, a gente consegue. Bom, Purusha, né, Purusha, o S lá em cima, Purusha seria a nossa alma individual, né? O Atman é a alma, né? Nossa alma, né? E é basicamente essa alma mortal, material nossa, o nosso eu verdadeiro, né? Que está em constante reencarnação, né? Ele está tendo as encarnações dele nesse, nesse samsara, né? Nesse ciclo. E basicamente a gente tá aqui, né? E temos esses 4 objetivos para cumprir, para nada mais, nada menos do que transcender o karma, né? Romper a ilusão da mortalidade, reconhecer a nossa unidade como absoluto numa eterna comunhão. É basicamente isso. Então, Purusha é a alma individual que reencarna, né? Que encarna em corpo material repetidamente até Moksha. Moksha é um dos 4 objetivos nossos, que não é nada mais, nada menos do que a libertação. O fim disso, voltar para o todo. Brahma, voltar para o todo. E, bom, o Artha nada mais é do que realmente um objetivo, uma meta, né? E ele pode também significar prosperidade, alcançar um estado mínimo para viver. Mas antes do Artha tem o Dharma, né? E nós vamos começar por aí. Bom, vamos lá, né? O que é o Dharma? O Dharma, Thiago, o que é o Dharma? Bom, basicamente o Dharma, ele pode ser colocado aqui em pauta como uma virtude, um ritmo cósmico que permeia tudo, tipo, onde todo mundo se cuida. É como se fosse uma missão de vida, buscar por uma existência virtuosa alinhada a essa verdade universal. Então, é um momento de vida, é um objetivo que, quando cumprido, a alma está manifestando seus dons, por meio do autoconhecimento. Então, vamos dizer, a gente tem alguma. Eu vou dar uns exemplos melhores, mais construídos depois, que eu acho que fica melhor. Mas seria basicamente isso, né? A gente está guiando nossas ações, relações, e todas as nossas coisas para uma existência plena, né? É aquilo que nos dá aquele prazer em executar e contribui positivamente para a evolução de todos os seres sencientes. Ou seja, não é só sobre você, né? As virtudes, elas dizem sobre, tipo, o nosso agora, quanto também sobre a nossa próxima vida. E o interessante do Dharma é essencialmente que ele não se mede, ele é invisível, né? Você não consegue medir a virtude de alguém, é impossível fazer isso, né? E ele está em tudo. Ele é invisível e está em tudo. E também, sei lá, as nossas organizações sociais, políticas, elas também refletem o nosso Dharma, né? E, bom, vamos entrar nesse caminho estreito agora. Mas vamos para a Arta, né? A Arta. A Arta, nesse caso, seria o senso. O senso, o sentido, o objetivo, a meta, a prosperidade, a estabilidade
que permite que nós possamos monetizar, entre algumas aspas, o Dharma. Então, isso possibilitaria que o indivíduo, né, ele consiga viver dos seus próprios dons. No caso, de Artha e de Kama, que nós vamos passar, tá ali embaixo, de Kama, e eles são, como posso dizer? Eles são diferentes do Artha, que enquanto é aliás, do Artha não, do Dharma, que enquanto é invisível, o Artha e o Kama, você consegue, vamos dizer, eles são palpáveis, né? Eles podem ser bens palpáveis. É uma renda, um bem, sabe? Sucesso, o prazer físico. E, bem, sobre Arta, sem Arta, não dá para sustentar uma vida alinhada com a sua vocação. Ou seja, o senso, o sentido, o objetivo, a meta precisa estar talhado. É o segundo objetivo. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos seguir nessa ordem. E o nosso terceiro é Kama Sutra. É, daí sim, é. Se você pensa em Kama Sutra, a primeira coisa, parabéns, é isso. Mas enfim, Kama é basicamente o prazer consciente da vida. Então, vamos dizer, é aquilo que inclui o amor, inerentemente, né? E as satisfações sensoriais. Então, quando a gente pega Dharma, Artha e o Kama, a famosa frase trabalhe com tesão nunca se fez mais verdadeira aqui. Quando você junta esses três pilares, né, essas três, né, regras do início já, vamos dizer, a gente transforma a vida num deleite harmonioso, porque ela é cheia de equilíbrio entre o nosso material e o nosso espiritual. Eu disse, o Kama Sutra, por exemplo, ele explora caminhos legítimos para esse prazer, né? Kama é o desfrutar do bom karma, né? Desde que a gente mantenha essa harmonia, esse equilíbrio consciente, né? E, por último, Moksha. Moksha nada mais é do que a libertação do nosso ciclo de renascimento, Sansara. Sansara. Cara, é o ápice. É o ápice. É o ápice, né? É a nossa autorrealização, é a autorrealização do Atman, o verdadeiro eu, eterno, imutável e que aos poucos revela a sua unidade como um eu supremo, né? Brahmana, como eu disse anteriormente. Atman é essa fagulha do supremo que existe em cada um, basicamente. E, novamente, o moksha não se mede, muito menos se vê. Você só experimenta quando você transcende completamente. Ou seja, não é visível, não é realmente visível, não é uma coisa visível, é como se fosse uma virtude. Não é visível desse jeito. E eu acho um ponto muito interessante para a gente falar aqui, antes dos exemplos, né? O sânscrito, né? A língua sânscrita, que é as quais estão escritos os livros, né? Do hinduísmo entre aspas, tá? Porque são diversas escolas, né? Ela legou, em termos precisos, né, para a gente entender esses conceitos que orientam a jornada da alma. Então, é como se fosse literalmente uma língua divina, os deuses se comunicando com você através de uma língua que eles cuidaram. Basicamente, o sentido mais assim, é isso daí, entendeu? E Purushartha é basicamente um resumo de como viver uma vida com equilíbrio, né? Começando ali, né? Bom, vamos pegar aí exemplos já, vamos lá. Por exemplo, eu deixei até anotado aqui, por exemplo, um artista plástico, vamos dizer, no Dharma. Um artista plástico que sente que seu propósito é retratar a realidade social e inspirar empatia nas pessoas. Aí ele fica lá dedicando horas e horas, horas e horas participando de projetos coletivos, vendo técnicas, oferece oficina gratuita para as pessoas, em comunidades carentes. E esse trabalho, ele não é medido em números. Esse tipo de trabalho não é medido em número, né? Ele reflete um compromisso ético, né? É uma missão de vida. A missão de vida desse artista plástico é usar a arte para promover o bem-estar e o próprio, né, trabalho dele em si. Então é uma coisa que é um objetivo de vida. Ele está alinhado com esse objetivo de vida. Agora, para a Arta, nós temos um exemplo de uma cantora.
Imagina uma cantora, ela é independente, sei lá, ela transformou as suas paixões em fontes de sustento, né, ou seja, ela tá alinhada também com, inerentemente, o Dharma. Então, ela lança músicas em, sei lá, plataformas digitais, faz shows, ela vende as obras, e tudo isso para patrocinar materiais e manter o estúdio dela, vamos dizer. E aí, essa estabilidade financeira, harta, como eu disse, prosperidade não é só dinheiro, porém, nesse caso, pode se encaixar perfeitamente, né? É, esse harta dela, concorda comigo? Essa prosperidade dela permite que ela viva dos dons inerentes de Dharma, né? Os dons dela, que cantar é um dom para ela, né? Então ela vive sem abrir mão da integridade artística dela, né? Ela recebe esses recursos por, sei lá, turnês, gravações e blá-blá-blá, e projetos sociais também, né, quem sabe. Mas é basicamente isso, né. E enquanto Kama, a gente pode pensar nessa mesma cantora, nesse mesmo artista ou, sei lá, um bailarino aí, pensa no bailarino, pronto, pensa no bailarino, uma bailarina que encontra, tipo, o prazer absoluto na dança, na música, na coreografia, a sensação do corpo se mexendo e se entrega aos ensaios, e se entrega completamente. É um prazer consciente, né? É um calma que se torna um deleite, porque, você não concorda comigo? Ele pode ser um bailarino, poderia estar vivendo do seu dharma, alinhado ao artha, e inerentemente desfrutando através de cama, porque ele tá fazendo uma missão de vida dele, ele tá satisfeito, está satisfeito. É um prazer, é um deleite. Então, prazer consciente, cama, equilibrado com a dedicação à técnica da arma e gera o sustento. Arta. E agora a gente pode imaginar que todas essas pessoas de carreiras e carreiras e carreiras renunciam aos seus contratos caros, à fama, pra, sei lá, viver como eremita, para virar um monge. Ela oferece todas as suas composições como uma espécie de devoção espiritual. As danças que o bailarino fazia, as artes do artista, as músicas da mulher, né, vamos dizer, da cantora, ele oferece tudo isso em devoção espiritual, tocando, sei lá, para alunos, visitantes desse centro, que ele foi um centro budista, por exemplo, vamos dizer, um centro, um monastério, sei lá, ele vira um eremita, simplesmente vira um eremita. E nesse estágio, né, moksha, o foco não é mais em ganhar dinheiro, não é em sentir prazer imediato, é alcançar a liberação interior, moksha, por meio da autorrealização do próprio Atman. Ou seja, meus queridos, todo mundo concorda, de nada adianta. Você vive, 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 trabalha, 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 trabalha mais um pouquinho, que se cansa. Você se cansa. Você se sente muito cansado, você fecha seus olhos e é difícil dormir, e você tem seus diversos problemas, suas diversas situações, seus diversos mundinhos. As suas esferas vão atravessando uma por outra. Dharma, não tô satisfeito com a porra do meu trabalho. Artha, eu não tô ganhando o que eu acho que eu deveria ganhar pelos meus esforços, mas eu não tô alinhado ao meu Dharma. Kama, prazer. Quem tem prazer em acordar de manhã? Quem tem prazer em fazer essa bosta que eu faço? Quem tem prazer? Moksha. Libertação. Libertação do quê? Libertação disso que eu tô vivendo agora? Libertação dessa dor? Isso não existe. É constante. Porque, veja bem, uma hora que eu não tô no meu Dharma, eu não tô no meu Artha e muito menos Kama. Minha vida está em um caos constante. E esse é o estado de uma sociedade muito puxando um termo do Guilherme Romano, esquizotérica, né? É muito fácil, é muito fácil. Nós queremos ter e pouco se fazer.
É muito fácil reter conhecimento e pouco se importar para transmiti-lo. É muito fácil achar que sentimos prazeres quando são prazeres incontroláveis que dominam você. É muito fácil achar que você vai transcender a matéria simplesmente porque as coisas começam a fazer sentido de um dia para o outro. Mas o que leva essas coisas a fazer sentido, você não faz ideia. Sua vida tá um caos. Você vai voltar pra casa, vai agir do mesmo jeito que você agiu ontem, mas você jura que você transcendeu, tá ligado? É o famoso resolvi tudo em menos de 24 horas. Mas enfim, gente, esses foram 4 objetivos da vida. E eu deixo uma mensagem reflexiva, né? Eh, Você tá vivendo seu Dharma? Você tá monetizando o seu Dharma? Você está tendo o seu Artha sendo praticado? Você está sentindo Kama, prazer em viver, em fazer o que você está fazendo hoje em dia? Ou você pode estar construindo tijolinho por tijolinho do seu Dharma até alcançar o seu Artha e depois Kama e sobe. Mais uma hora tem que sair. E aí, Moksha. Como você está cuidando do seu caminho espiritual? Você está sendo sincero, devocional? Como é, sabe? É muito fácil se perder nas ilusões. É simples, direto e fácil. Simples, direto e fácil. E simples, direto e fácil. E é o suficiente pra gente ficar em Sansara. E foi isso, gente. Essa é a minha reflexão para todos. E quem viu até o final, muito obrigado. Gratidão, brincadeira. Mas é isso. Vou ver como vai ficar e a gente avalia para ver se volta com próximos vídeos. Eu espero que sim, eu gostei, foi legal. Até a próxima.